uma ceia para nós estarmos revestindo por mais um mês na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse 19, capítulo 7. Apocalipse 19, 7. Bendito é o teu nome, amém. Todos acharam? Amém. Regozijemo-nos e alegremos, e demos-lhes glória, Aleluia. porque vindas são as bodas do Cordeiro, Aleluia. e já a esposa se aprontou. Amém? Amém. E aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim, meus amados irmãos: Eis que venho sem demora, Glória. guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, podem se assentar, amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Glória a Deus. hoje eu quero falar sobre a noiva do Senhor que está pronta, ou já se aprontou. Eu sei que muitos aí fora, e mesmo dentro da igreja, e já não crê mais na vida do Senhor. Muitos não têm mais esperança, ou já não acreditam mais que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas ele disse que vai voltar. Se ele disse que vai voltar, nós cremos nisso. Nós cristãos, a nossa esperança é essa: é que ele um dia vai voltar para buscar a nossa igreja. A noiva do Cordeiro vai subir para o céu. Amém? Eu estava lendo a Bíblia, estudando, e os estudiosos disseram que na Bíblia há 8.100 promessas. E 3 dessas promessas estão ligadas diretamente à igreja. Eu estava lendo, meus irmãos, e a primeira delas está em Mateus 16 e 18. Eu vou estar lendo aqui os capítulos para nós estar entendendo. Amém, meus irmãos? Amém. Mateus 16 e 18 diz assim: Pois também eu digo que tu és Pedro, e Aleluia. sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa Deus já cumpriu. A igreja está edificada na terra. A segunda promessa está em Atos, capítulo 1, e versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Esta promessa também já se cumpriu. Está lá em Atos, capítulo 2, onde diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foi a descida poderosa do Espírito Santo, onde ele edificou a igreja na terra. A terceira promessa está em João 14, 1 e 3, que diz assim, meus irmãos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa que Jesus está dizendo aqui, vai voltar, está escrito na Bíblia centenas de vezes, meus irmãos. Aleluia. E a nossa esperança é essa: é que Ele vai voltar para buscar a nossa igreja. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2 e 14, diz assim: O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda
versículo 4, capítulo 4, e versículo 13 ao 17. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis, É verdade. como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor no céu. Amém? Então eu espero, a nossa esperança é que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja, e nós estivemos preparados para subir junto com Ele, meus amados irmãos. Essa promessa está escrita em toda a Bíblia. E é assim que cremos. É dita pelos apóstolos, Paulo, por todos os apóstolos, que são os pais da igreja de Jesus Cristo. Ele iria voltar a buscar a sua igreja. E o texto que nós lemos aqui está dizendo, está sendo convocada a igreja, a noiva de Cristo, para bodas do Cordeiro. Então, a expectativa maior do céu, dos anjos, dos querubins, todos lá do céu, é a chegada da noiva. Não é a chegada do noivo, porque o noivo já está lá, mas sim a chegada da noiva de Cristo. Porque ele sabe que Cristo desceu na terra e com seu sangue morreu na cruz pelo povo. E a expectativa deles é da noiva do Senhor Jesus quando chegar no céu. Porque ele sabe, meu Senhor, que o Senhor, ele sabe que Jesus veio à terra, e eles querem saber o resultado do sacrifício de Jesus aqui na terra. Então, está dizendo aqui que regozijemos e alegremos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a esposa do Senhor já se aprontou. O título aqui é a noiva do Cordeiro, e é nas bodas que a noiva encontra o seu esposo. A igreja vai subir para o céu, meus irmãos. Ela vai encontrar o seu marido, Jesus. A esposa sabe que vai adquirir, a esposa que ele veio buscar vai pelo Cordeiro, pelo próprio sangue de Jesus, que veio aqui buscar a sua noiva. Isaías 54:5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos, e o seu nome é o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Aleluia. Também escrevendo em Efésios 5:22 ao 27 diz: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. A noiva que está falando aqui é a igreja, meus irmãos. Somos nós. Agora vamos falar um pouquinho do que a noiva precisa para se casar com o noivo. A primeira que eu vi aqui é a aliança. A noiva ela está aliançada com Jesus Cristo.
No mundo antigo, era negociado o dote. Quem negociava o dote para o casamento eram os pais. Os pais iam até os pais da moça que o seu filho escolheu para se casar, ou seu pai escolheu para ele se casar, e ele é quem procurava e fazia lá, o dote, mas quem pagava o dote era o filho. Então, Deus, ele apresentou a noiva a Jesus Cristo, mas quem veio pagar o preço não foi o Pai, foi Jesus Cristo que veio à terra e morreu na cruz do Calvário. Foi ele que pagou o preço das nossas vidas, pelos nossos pecados. Amém? Em Mateus 26 e 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Em 1 Coríntios 11 e 25 ele diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto toda vez que beberes em memória de mim. Aleluia. Então nós temos que ver que Deus é um Deus de aliança. E ninguém vai ao céu se não fizer uma aliança com Deus. Aleluia. A segunda aliança com o noivo é o investimento do noivo. Antigamente, se casar, precisava dar algo para a esposa. Mesmo ele sendo sem dinheiro ou pobre, vamos dizer assim, ele tinha que dar algo para a sua esposa, ou uma medalha ou uma joia. Ele tinha que dar, ele tinha que estar gravado nesta joia, consagrada a mim, dizendo que ela era consagrada a ele. Só que o marido ele não poderia ir na casa da noiva quando ele queria. Então ele entregava a joia para ela e ia embora. Ele tinha que trabalhar, adquirir as coisas, e só poderia ver a noiva novamente quando ele se casasse, quando ele estava na igreja. Então ele tinha que se eleger, ele tinha que eleger um amigo. Na Bíblia está escrito que ele tinha que eleger um amigo. E a Bíblia diz que era o amigo do noivo. Era ele que ia, quando o noivo desejasse saber notícias da noiva, era o amigo do noivo que ia até a noiva. E para ele ir até a noiva, ele tinha que levar presentes para ela. Quais eram os presentes? Não eram flores, e sim joias. Ele tinha que levar joias para a noiva. Assim é o nosso Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário e foi para o céu, ele mandou descer um amigo. E esse amigo, ele desceu e trouxe para nós presentes. E quais eram os presentes que ele desceu e deixou aqui para nós? Dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Ele desceu e deixou aqui para nós. Amém? A noiva, ela também tinha uma aliança com o noivo. Ela tinha que fazer um pacto também com o noivo. Não era só o noivo que tinha que fazer isso com ela. Ela teria que fazer. E a noiva, ela teria que fazer um banquete. Um banquete que nem esse que nós temos aqui na nossa frente hoje. Um banquete para o noivo. E nesse banquete o noivo ele não poderia ir. Então quem representava ele era o amigo do noivo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Então não deixe de participar hoje desse banquete que foi o amigo do noivo que deixou aqui para nós. E ele está sentado aqui. E ele vai banquetear conosco hoje. Muitos crentes, por causa de qualquer coisa, de briguinhas com seu marido, com a sua esposa, já deixam de tomar a Santa Ceia. Não deixe de tomar a Santa Ceia por qualquer coisa, meus irmãos, porque você tem uma aliança com Jesus. Se você tem uma aliança com Jesus, não deixe por qualquer motivo de tomar a Santa Ceia e participar desse banquete. Amém? Então nós vamos aqui para a terceira aliança do noivo, o banho nupcial. A noiva era posta numa banheira com ervas aromáticas para ela se purificar, para ela se perfumar. Antigamente, quando acontecia o casamento, ela tinha que se purificar, se perfumar para o seu noivo. Como se isso aplica para a igreja? A igreja tem que estar santificada. A igreja tem que estar lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! A igreja ela não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que estar purificada. Amém. Em João 15 e 3 diz assim: vós já estáis limpo pela
que vos tenho falado. Qual é o banho nupcial da igreja? É a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor que a gente toma um banho nupcial. Então, toda vez que você quiser tomar um banho nupcial, vá para a palavra. É ela que vai levar para o céu. Ela é o manual que vai levar eu e você para o céu. É por isso que Satanás muitas vezes ele não deixa você vir para a igreja, ele segura você em casa. Até nos cultos de ensinamento, vem muito pouca gente, ninguém gosta de vir, porque Satanás ele está segurando você em casa. Muitas vezes Satanás diz para mim, para você: esse aí é meu, esse aí eu já consegui. Mas aí o Espírito Santo chega e diz: não, esse aí foi lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, esse aí é de Jesus. Então, venham para a igreja, meus irmãos. Em João 8,32 diz assim: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor. Amém? Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia, meus irmãos, ela não é qualquer livro. A Bíblia é o manual de quem quer ir morar no céu. Amém? Então, venha tomar um banho nupcial pela palavra do Senhor. A quarta aliança que o noivo tem com a sua noiva são os sapatos da noiva. Os sapatos da noiva naquela época era muito especial, meus irmãos. Eles não poderiam ser qualquer sapatos. A noiva ela tem que calçar os sapatos para não chegar empoeirada na cerimônia de casamento dos seus pés. Em Efésios 5,15 diz assim: o apóstolo Paulo fala sobre as armaduras de Deus. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. A noiva do Senhor ela tem calçados, ela tem sapatos. Em Isaías 52:7 diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, que diz ó Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Amém. Então a noiva do Senhor ela tem calçado. Ela é calçada com o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da paz. Amém. A quinta aliança que o noivo tem com a noiva é o vestido. Por que o vestido era branco antigamente? Hoje em dia não é mais branco, né, meus irmãos? Hoje em dia eles estão casando com vestido vermelho, vestido amarelo, mas antigamente era só vestido branco. Era um vestido embranquecido. Porque naquela época o vestido contava muito, meus irmãos, porque falava sobre a pureza da mulher, falava sobre a santificação da mulher, falava sobre a consagração da mulher até chegar no casamento para com o noivo. Em Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em Isaías 1:18 diz assim: vinde então e arreguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Amém. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branco, como a lã branca. Aleluia. Então nós temos que ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ter nossas vestes brancas purificadas na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Em Apocalipse 3, 4 e 5 diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Amém. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Então aqueles que tiverem as vestes brancas, Jesus está dizendo aqui que Ele vai intermediar, meus irmãos, para o Pai e para os anjos. Então nós devemos ter as nossas vestes brancas como a neve. Em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Amém.
o melhor louvor, né? Tem a banda musical mais bonita. Ele não vem buscar um templo bonitão aí que eles fazem aí fora agora, que estão fazendo aquele templo bem bonito. Ele vem buscar uma igreja que tem as suas vestes brancas. Sem pecado, sem mácula, sem mancha. Ele vem buscar uma igreja com as vestes brancas, meu irmão. Oh, aleluia. E se Jesus ele vir hoje, nós precisamos, meus irmãos, estar preparados. Amém? Ele não pode se alegrar. Satanás ele não pode se alegrar com a minha vida e com a sua. Nós temos que ser a decepção de Satanás. Ele tem que ver que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele pode chegar e olhar para nós e dizer: isso aí já é meu, não. Nós temos que estar com as nossas vestes brancas. Amém? Aqui diz, mas o Espírito Santo dizer que ele se enganou, porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. A sexta aqui é a aliança que nós temos com o noivo, é a grinalda. Grinalda, acho que isso nem existe mais, meus irmãos. Acho que agora nos casamentos, esse negócio de grinalda, véu, né? Acho que nem existe mais, né? Mas a grinalda antigamente as noivas usavam como sinal de pureza, sinceridade, né? Ela era sincera ao seu marido. Está dizendo aqui em Gênesis 20, 3 e 6, diz assim, ó: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: que morto és por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com seu marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Mas em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhes Deus em sonho: bem sei eu que a tua sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Aqui ele está dizendo que ele, por sinceridade do nosso coração, ele nos guarda, meus irmãos. Amém. Porque ele olha para nós, não olha por fora, ele olha por dentro. Pela sinceridade do teu coração, ele guarda a nossa vida. Ele não deixa que o inimigo venha tocar em nós. Pela sinceridade do nosso coração. Amém? Está dizendo que se você, pela sinceridade, se você estiver precisando de ajuda, ou de oração, ou de um amigo, venha pedir ajuda, meu irmão. Não deixe de pedir ajuda. Pela sinceridade do nosso coração, ele nos guarda. Como diz o irmão, nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos um corpo só. Nós somos todos unidos. Então, se um irmão estiver precisando de ajuda, vamos ser sinceros, vamos abrir um jogo, né? Conversarmos um com o outro. Porque se você estiver precisando de oração, nós estamos aqui para te ajudar. Glória a Deus. Amém. E sinceridade em morar com o noivo no céu. Quem que não quer ir morar com ele no céu? Então que nós viemos buscar nossas vestes brancas, para que quando ele vier buscar a sua igreja, ele olhar para mim, para você, e nós temos um coração sincero, né? Umas vestes brancas, lavadas, né? Com o sangue do Cordeiro.